Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, podcast onde você tem as notícias, as análises e hoje eu vou falar para vocês, tá tudo bem em Liverpool para algumas situações ali que a gente viu no jogo e a coletiva do Slot foi um negócio que quando o time goleia depois de uma data de FA Cup cheio de zebra, o que domina a coletiva foi a gracinha do senhor Dominic Soboslai e os questionamentos ali para Arne Slot. Episódio de hoje vou deixar um beijo no coração do Orlando que chegou aqui na gravação e falou: "Hoje eu vou tirar meu dia de folga porque não consegui ver o jogo completo e cheguei do trabalho muito tarde. Orlando, beijo no seu coração, te espero aqui no final de semana." Beijo no coração do Dani, que talvez apareça por aqui, dê aquela passada, ainda que rápida. Pode ser que venha, se não vier. Beijo no seu coração, Dani. Vai ter DL de Liga dos Campeões aí, do jogo contra o Olympique Marseille. Mas isso é papo para o final do episódio, porque eu vou começar aqui com ele, que montou uma escala para essa galera aqui. Deixa a galera brincar com ele, deixa os caras brincar aqui. Já falei, já teve esfregada antes do início do episódio. Ô Nick, seja bem-vindo demais. Episódio de FA Cup, vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu bem favorito. É isso mesmo que você pode ouvir. Estamos profissionalizando cada vez mais as coisas para o nosso bem favorito. A gente já está falando sobre isso aqui já tem um tempo, né? Sobre essa maravilha que a gente está se tornando, sobre esse crescimento, graças a vocês, graças ao que você proporciona para a gente. Então a gente está aí. Um salve pro Diegão, pro Rodrigão que está comigo na mesa hoje, um salve pro Pierce e pro Orlandinho que não poderam estar conosco hoje. E assim, vamos dar uma brifada boa sobre essa semana glamurosa, vamos falar assim, né? Semana de vitória, semana de empate contra o Arsenal, que a gente esperava, tem gente que esperava que fosse uma derrota. A LFCTT chorou no Twitter. A Arsenal TT falou que tomar, o Liverpool ia tomar 16-0 e não conseguiu nem passar pelo Konaté no ano ruim. Então, assim, um abraço. No mais, uma rodada de briefing da FA Cup de almanaque não, de padrão, que eu gostaria que o meu clube fizesse, mas ele não faz, o Liverpool faz para eu poder aprender, que é ganhar de um clube inferior com extrema tranquilidade dentro de casa, mesmo jogando com ritmo abaixo, rotação abaixo, jogadores desperdiçando muitas chances, ainda goleia, faz mais de 3 gols e mantém o resultado ok. Um jogo monótono, como a gente já esperava, um jogo muito unilateral, mas a gente teve uma graçola ali para não deixar o clean sheet acontecer, maravilhosamente falando. No mais, vamos comentar sobre isso, sobre a próxima rodada contra o Burnley, que é necessário ganhar para no topo, né? Que a gente fala que o Liverpool hoje é o topo da cadeia do segundo nível da Premier League. A gente acha que ele não briga pelo título mais, mas ele é o favorito a ficar em terceiro colocado ou em quarto colocado pela vaga da Champions League. Então, a gente tem tudo para falar bastante dessa semana e brifar para o resto da semana, para o resto do mês, que Champions League tá voltando aí. Ô Rodrigo, e eu vou contigo agora. Episódio de Copa. Ô Rodrigo, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Depois, antes de começar a resenha aqui, eu vou dar. Não vou passar por todos os resultados, porque foram muitos, mas eu separei alguns aqui. É, Mas vou falar um negócio pra você, Rodrigo. Você que tá sempre ali no X, meu amigo, antes desse jogo, os caras falando em zebra, o Liverpool vai cair, é a cara do Liverpool ser eliminado, vamos ser eliminados, o Slot cai agora, o Slot vai cair pro Barnsley e vai ser demitido. E antes do jogo teve demissão de Xabi Alonso, e os caras é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. O time ganhou e os caras só criticando o time. Pô, por que que não põe os meninos? Pô, por que que não põe não sei quem? Pô, agora é jogo pra colocar fulano. Pô, não precisa testar não sei quem aí. Meu Deus do céu, aquela LFCX que a gente gosta, que só reclama, que não consegue enxergar nada de positivo, ela tá de volta e nós também. Seja bem-vindo demais. Como é que você aguenta isso daí, hein, Rodrigo? Salve, salve Diegão, salve Nick, salve queridos ouvintes. Deixar um salve aqui, um abraço pro Danny Boy e pro Rolandinho, que não puderam estar conosco agora no momento.
né, como disse o Nicolas, né, faz parte da nossa audiência. Temos grandes companheiros ali, mesmo com esse desespero, acho que em demasia em algumas situações, né, mas há certamente, como em toda torcida, há aquele exagero. Eh, Primeiro, como disse o Nicolas, né, um resultado até positivo, mediante a circunstância do jogo, a dificuldade contra o Arsenal, né, o empate no Emirates. Mais uma temporada sem derrota para o rival, né? A gente ganha o primeiro jogo em Anfield e empata no Emirates pela Premier League. Então, positivo para a gente. O time até se comportou muito bem ali. Teve até a oportunidade de sair até na frente, meteu um balaço na trave, quase faz um golaço. Enfim, nós tivemos a oportunidade de sair com os 3 pontos. E o Arsenal comandou muito o jogo aéreo, né? Como de costume. Mas um resultado até justo. Acho que nenhuma das duas equipes fizeram algo absurdo para poder sair com o resultado. Acho que o empate foi realmente um cenário melhor. E hoje era aquele jogo que a gente sempre espera de Copa, né? Que com um time de divisões inferiores, é um momento para a gente poder testar mais alguns jogadores, curtir, né? Mais uma vez, uma boa oportunidade para o menino Gumorra, né? Mamardashvili no gol. Então foi um time bem diferente daquilo que a gente vem acompanhando nas últimas rodadas. Vale, de fato, os testes, eu acho que é o momento para isso, principalmente numa rodada desse tipo. Eu acho que já fica diferente para a próxima rodada, né? Porque, para quem não sabe, a gente vai pegar o Brighton na quarta rodada da FA Cup, né? Já saiu o sorteio, então aí eu acho que o nível sobe, né? Então a gente tem certa dificuldade, então eu acho que aí a gente pode mesclar menos, né? Jogar um pouco mais valendo de fato. E hoje, né, deu a lógica, um time superior, um time jogando em casa, com o apoio da torcida. É uma noite de golaços, né? Gols bonitos, né? O Florian Wirtz mais uma ótima partida. Se eu não me engano, sua quarta ou quinta participação em gols nos últimos 6 jogos. Tá muito bem, como a gente já vinha falado no último episódio. Então a gente vai trazer um pouco dessas duas partidas aqui, individualmente dos elencos, falar um pouco da pataquada do senhor Szoboszlai, que faz um puta golaço a la Gerrard, mas vai lá e dá uma entregada monstruosa no gol do Banzi, para dar aquela emoçãozinha que a gente sempre curte, né? E a gente tem um pouco dessa resenha para esse episódio de hoje. O Liverpool vem aí de o jogo contra o Arsenal, eu vou dar uma passada rápida porque tem bastante coisa desse jogo da Copa aí que vale a pena ser trabalhado. O jogo contra o Arsenal foi um jogo interessante porque, meu Deus do céu, o que eu vi de gente falando, Liverpool, hoje a goleada vem, hoje o slot cai. Não, porque é hoje que o homem vai cair. E eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu tenho N críticas ao Arne Slot, muitas, e eu deixo elas todas bem claras aqui. Mas assim, gente, tem horas que eu leio algumas coisas sobre o Slot que parece que o cara tá aqui faz 6 anos e o cara não consegue ganhar nem clássico. É uma temporada aí, tem muita coisa dando errado, mas assim, já cansei de falar. O City, no seu rebuild aí com o Guardiola, a temporada passada foi um frenesi de acabou o ciclo do Guardiola, fim do guardiolismo e não sei o quê, e o cara só tá remontando o elenco. E o ano passado, falei aqui na última temporada, com tudo, os caras se consolidaram ali no G4 e ali eles ficaram o campeonato inteiro. Teve ali o seu momento ruim, que tava lá embaixo, e de repente o time subiu, consolidou e ficou até o final. Com o Liverpool está acontecendo isso e, pô, é um discurso, é um frenesi de slot fora, slot fora, slot fora. Li hoje uma galera falando, pô, Xabi, vem pra casa, não sei o quê. Deus que nos livre desse outro treinador iniciante, que chegaria aí sem título algum. Mas, jogo contra o Arsenal foi um 0-0 em que o primeiro tempo foram 25 minutos de um amasso absurdo do Arsenal, mas depois o Liverpool começou ali a dar uma equilibrada nas ações e deixar um pouquinho mais claro que não seria presa tão fácil. E aí eu faço a minha maior crítica a esse clássico, porque eu achei em dado momento que o Arteta tinha tudo para ganhar o jogo e faltou coragem nele. O Arteta valorizou aquele 0-0 que, pô, não vou estragar um momento bom do time e que foi bom para o slot, porque moralmente falando, também não ia tomar nenhum risco e ia conseguir tocar
ali o restante da temporada. 0-0 com chance de gol, teve bola na trave ainda do Liverpool, e eu tenho minhas críticas a esse jogo, tá, mas no hora que você olha depois, a cabeça mais fria, muita gente criticou que só teve a substituição do Bradley, que, né, é de vidro impressionante, a gente precisa de um lateral mesmo, porque o Bradley, muito bom jogador, excelente, mas como o cara se machuca, é impressionante, o cara é de plástico, precisa de um super bonder ali daqueles. Mas eu acho que se o Slot faz alguma alteração ali, talvez a mimosa deitasse, como o pessoal dizia no interior, ainda diz, né, e eu acho que aí o Slot ele foi conservador e preservou o resultado a favor dele. Não perdi, ganhei no primeiro turno, empatei no segundo, o Arsenal não sambou em cima de mim e tá tudo certo. De 6 pontos, levamos 4, ótimo. E de 6, o Arsenal levou um de um time que tá tropeçando no próprio cadarço, tá ótimo. Seja breve, porque eu quero falar de Copa. O que que você viu nesse jogo que quase deu pro Liverpool? Ah, cara, assim, vamos por parte, mas vamos breve para poder acelerar pro jogo que importa, eu acho, né. Seguinte, é um jogo muito feio, na minha concepção, jogo que o Liverpool jogou o que precisava jogar para empatar e tentou abordar as oportunidades para tentar ganhar, tanto que até tem aquela chance do Conor Bradley maravilhosa, que é aquela cobertura que bate no travessão, que se fosse um gol ali, consagraria uma zebra maravilhosa positivamente para o Liverpool. Mas não é um jogo muito bonito, um jogo muito truncado, um jogo muito físico, e que o Arsenal ele domina os jogos nos detalhes, mas ele não domina onde importa, que é a bola na caixinha, que é o jogo dentro da área, que é o jogo onde vale mais, é o jogo onde tudo custa caro. Ele não consegue nenhum dos 2 lados é tão preciso nesse momento. E o que eu acho que, tipo assim, fica tão custoso aos meus olhos comparado ao Arsenal, é que era o jogo para poder abrir de vez a vantagem. Se ganhasse do Liverpool, abriria de vez a vantagem na liderança e poderia ter muito mais conforto do que já tem para chegar cada vez mais longe. O problema é o Liverpool do outro lado. Eu já falei que nesse podcast mais de uma vez que eu acho que o Arsenal ele não tem culhão para ganhar todos os jogos de um United e de um Liverpool estáveis. Ele não consegue ganhar dos 2 dependendo de si próprio, na grande maioria das vezes ele fracassa nesse quesito, não digo que perde, mas digo que empata bastante e cede bastante pontos aos 2. Porém, todavia, entretanto, eh, pra resumir, eu vejo que o Arsenal tropeça demais na própria eficácia e o Liverpool tem uma condição muito grande de fazer os jogos ficarem gigantescos. E aí, para mim, o que faz com que o Slot tenha a careca menos suada, eu acho que é isso. É a Live Bird do lado esquerdo do peito. Porque o jogo não era para ele, taticamente o jogo não foi bom para ele, porém, todavia, entretanto, o Alisson muito seguro, uma defesa muito estável, um jogo muito aquém, muito fora do padrão defensivo do Liverpool, que é um Liverpool muito defensivo, muito físico, muito idealista na ideia de não tomaremos gol para esse time, porque o gol custa caro, e é isso que segura o empate, porque infelizmente o Liverpool demora muito a chegar na chance do gol no segundo tempo, principalmente, e quando chega tanto no primeiro quanto no segundo, é de forma muito rasa. São de chances muito construídas no contra-ataque, na oportunidade e no erro do Arsenal. O Liverpool não controla nenhum momento do jogo, ele não faz com que o jogo vire dele, ele não puxa a responsa para ele. Claro, é o momento do Arsenal, faz parte. Porém, é por causa disso, na minha opinião, que o 0-0 valeu a pena para ele. Porque esse um ponto faz com que ele se mantenha no G4, faz com que vai virar G5, obviamente, faz com que ele mantenha o conforto de estar na vaga direta e que e só depende de si, mais uma vez, para ir para a próxima Champions League, caso não vença o campeonato através da própria competição. Rodrigo, eu vou contigo agora, espero que o seu som esteja ok. Eu espero que o seu som esteja ok, Rodrigo. 0-0, quase que o Liverpool joga mais uma vez a areia no chope do Arsenal. Não deu, mas o resultado para o Slot, para o andar da carruagem aí, ele foi interessante, né? O Nicolas ele foi muito feliz até na análise pré-jogo do último episódio, né, que a gente citou aqui a perspectiva com relação a esse clássico, e o próprio Nicolas tinha trago que
ele achava que o jogo realmente poderia até ficar a um nível ali de minimamente um empate para o Liverpool, porque sabia das dificuldades que o Arsenal tem, em clássicos e tudo mais, e clássico é clássico, a gente já falava sobre isso. Eu acho que, mais uma vez, né, o resultado foi justo por toda a análise que o Nicolas já trouxe. Realmente o jogo muito mais brigado do que jogado, essa é a verdade. O Liverpool poderia ter tido uma sorte um pouco melhor, principalmente nesse lance do Bradley, né, que aquela bola na trave ali foi sensacional, e talvez tivesse conseguido até os 3 pontos. Mas, no geral, eu acho que as duas equipes se respeitaram demais em determinado momento. O Slot entendeu que ficou bom para ele, o Arteta entendeu que ficou bom para ele também, e o jogo meio que termina naquilo que começou, 0-0, né? De um impacto, no geral, positivo para a gente, até pelo momento, de tentar se estabilizar. Um jogo positivo do sistema defensivo, como já trouxe o Nicolas, que a gente vem, né, tropeçando demais, o time sempre dá uma apagada. Mesmo com as vitórias, a gente vem tomando muitos gols, então a gente conseguir segurar o líder da competição em casa, com o clean sheet ainda foi muito positivo, né? Então, acho que no geral o resultado se fez justo por todo o contexto do jogo e principalmente por toda a análise em cima do que clássico é clássico. Então, acho que nem sempre é jogado, é realmente brigado. Então, acho que valeu, acho que seguimos bem aí para justamente chegar no jogo de hoje até mais leves, até mais tranquilos e confiantes para conseguir construir o resultado como a gente construiu hoje. Para a gente passar para a Copa, deixar um abraço para o Ronan aí, o Ronan Araújo que está sempre nos ouvindo, sempre que eu mando os episódios a gente troca uma ideia rápida ali nos grupos. Eu venho, uma crítica que a gente vem acompanhando bastante é sobre o nível técnico da Premier League. E eu cheguei a uma conclusão, eu acho que quando tinha os duelos Klopp e Guardiola, como toda rodada tinham os dois, esses times jogando, você tinha um futebol bacana de ser visto. E eu acho que a saída do Klopp, ela deu uma baixada de nível na Premier League, porque agora você não precisa mais jogar bem para ganhar do Liverpool, você só precisa entrar em campo. E eu queria ouvir rapidinho aí de vocês, se vocês também entendem que esse anti-guardiolismo que não existe mais na Premier League, se ele contribuiu aí para uma queda de nível técnico apresentado nas rodadas, porque realmente tem alguns jogos que nas últimas temporadas a gente via e falava, pô, esse jogo aqui foi muito bom, mas agora parece que essa preocupação caiu. Os times estão olhando para o 1-0 como algo que muito mais tranquilo do que jogar bem. O que você acha, Nick? Esse fim do grande duelo aí de mais de uma década, Guardiola e Klopp, você acha que contribuiu para esse downgrade de nível nos jogos da Premier League? Na realidade, a minha opinião é completamente ao contrário. Eu acho que a Premier League aumentou o valor do preço dos técnicos e abriu mão do técnico inglês, do técnico escocês e irlandês, exatamente pelo Pep Guardiola e pelo Jürgen Klopp. Vou explicar por quê. Quando o United traz o Mourinho, o Liverpool traz o Klopp e o City traz o Guardiola, vai lembrar que ainda estava uma galera do Reino Unido como treinadora dos clubes da Premier League ainda. E aí, quando isso acontece, há o dispareamento, principalmente o par do Liverpool e do City. O Chelsea, na época, tinha um Conte, ainda consegue alcançar. O United tem uma temporada de vice-líder com o Mourinho e mantém, entre aspas, uma paridade ali com o Liverpool e tudo mais. E aí, o que acontece é o seguinte: depois disso, os clubes que começaram a ficar ricos com o dinheiro da Premier League, caso do Aston Villa, que sobe em 2019, o caso do Newcastle, depois é comprado, o caso de clubes como o Palace, como o Nottingham Forest, esses clubes que começam a ganhar dinheiro da PL, o próprio Bournemouth, que sobe e se mantém, sobe de volta, né? Depois que o Ed Howe cai com eles de novo, e se mantém. Esses clubes, eles percebem que o problema não está nos jogadores. O problema que está dificultando alcançar os caras são os treinadores. Do que eles começam a trazer outras escolas para dentro da Premier League. Isso dificulta a leitura dos jogos. E para mim, galera, essa parada do jogo bom ter decaído, eu acho ao contrário. O jogo está mais feio porque está muito difícil de enfrentar os treinadores. Principalmente os treinadores de parte de baixo da tabela. Porque o treinador sabe muito bem retrancar
os seus elencos contra os times que gostam de ter a posse da bola, que é o caso do Liverpool do Slot, é o caso do City do Guardiola, é o caso até mesmo do Newcastle do Ed Howe quando tá jogando no St. James's Park. Então, assim, até o Aston Villa do Unai, ele tem uma verticalidade ofensiva interessante e quando tem controle, gosta do controle mesmo. Porém, galera, a gente tá vendo treinadores da parte de baixo dos clubes, como o Nuno Espírito Santo estava no Forest, como o Iraola tá no Bournemouth, e como até o Glazer tá no Palace, que estão com elencos menores, batendo de frente. O Thomas Frank fez isso com o Brentford vários anos, depois que o Brentford subiu. O Brentford tem aquela temporada de emoção que a gente mesmo falou, que ele só perdeu um jogo pro Big Six na temporada de estreia do Brentford na Premier League. Então, assim, não é o Liverpool e o City que decaiu somente, os times de baixo também subiram o sarrafo, porque eles estão com mais dinheiro, a Premier League está pagando muito bem eles, eles estão conseguindo pagar treinadores que a Liga Francesa conseguiria pagar na Elite, a Alemanha estava pagando na Elite, e eles estão puxando eles para cá. Então, os jogos decididos por 1-0, eles não têm a ver somente com a saída do Klopp e o decaimento do Guardiola. Eles também têm a ver com a evolução futebolística e financeira dos clubes que estão na parte do meio da Premier League e que não caíram dos últimos 5 anos para cá. Rodrigo, e você? Você acha que a saída do saudades do nosso alemão maravilhoso, você acha que isso aí contribuiu para esse downgrade ou você tá com o Nick nessa? Cara, assim, eu tô mais ou menos com o Nicolas nessa, né? Eu acho que a Premier League já tem muitos anos já esse merge de níveis e nacionalidades diferentes de treinadores, né? Para citar esse exemplo muito puxado para agora, né? Eu acho que, na verdade, o nível dos jogadores dos times, principalmente oriundos de Série B ou que vão brigar para não cair, é que melhorou justamente por ter apostado mais nesse mercado. Aí eu concordo, né? Mas, no geral, a gente já está há bastante tempo já com treinadores oriundos de outras nacionalidades, com estilos de jogos diferentes, e é justamente por isso que vem, ao longo dos últimos anos, aumentando o nível de dificuldade dos jogos da Premier League, né? É só a gente pegar a temporada atual, que eu acho que é Hoster, o técnico, o alemão que é técnico do Brighton, é isso? Que não perde, enfrentou o Guardiola 4 vezes e não perdeu nenhum jogo ainda pro É, ele, não, Guardiola. ele é o único invicto da Premier League contra o Guardiola. Contra o Guardiola. Então, assim, isso te traz um pouco, né? Fabian Hurzeler. É isso, muito obrigado. Então, você traz um pouco de como o nível dos treinadores vem aumentando, principalmente por conta do Guardiola ter tido esse momento épico, né, de carreira aí com relação a essa guerra contra o Jurgen Klopp ao longo dos últimos anos, evidencia uma série de coisas, né? Então, tem a escola do Guardiola, os treinadores oriundos, né, de estágios com o Guardiola vem dando certo, então isso também é mais um motivo para o foco estar ali em cima dele. É o melhor treinador do futebol mundial, sem sombra de dúvidas. Então, assim, então isso tudo chama atenção. Então, os treinadores mais jovens passam a estudar bastante. Então, criam-se ambientes e artimanhas de dificuldades para times que jogam estilo Guardiola ou contra o próprio Guardiola. Então aí a gente tem, né, as dificuldades que o próprio Glasner vem criando com o time do Crystal Palace, o Iraola com o Bournemouth, com um time muito modesto, né, o próprio Brighton, o Aston Villa do Unai Emery, a gente falou recentemente sobre o Unai Emery com relação ao nível dele, etc. Então, assim, então isso tudo acaba influenciando para esse nível estar mais alto realmente do embate. Só que aí, em contrapartida, deixa o futebol um pouco menos primoroso, porque é aquilo, né? A gente também tem a mania de julgar o futebol bonito, porque o Liverpool tá metendo 5, o Guardiola tá metendo 5-0, o Arsenal tá metendo 4-0 e tá jogando pra caraca. A gente acha que é só assim que é o futebol bonito. A gente esquece que o jogo jogado e disputado também é bonito, também é bacana de se ver. As dificuldades criadas, principalmente por times, pô, de menor expressão. Pô, cara, a FA Cup que a gente vai falar já já, porra, traz muito disso, né? O Macclesfield da sexta divisão eliminou o próprio campeão da competição, pô. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Então, tipo assim, são coisas como essa que, pô, faz a gente continuar acompanhando e se apaixonando cada vez mais pelo esporte bretão. Então, eu acho que realmente o nível está mais alto e a gente tem mais qualidade com relação a seus técnicos. Até os treinadores que em outrora foram muito achincalhados e ainda são do Reino Unido ali, que é o Xandais, por exemplo,
tem seus momentos de glória ali, né, parece que se atualizou um pouco com relação ao futebol jogado, mesmo com aquele estilo anos 90 ainda, tem um padrão de jogo bem pré-definido. Falando de inglês, pô, o Ed Howe, que há muitos anos já faz um trabalho muito bom ali no Newcastle, então assim, eu acho que isso acaba influenciando até o futebol local, né. Então, acho que fica mais ou menos nesse meio termo aí. Só para colocar um adendo Isso. para finalizar, ô Diegão, o ponto e para mim o que é crucial é que quando você pega todas as escolas conjuntas, a Premier League é a única liga do planeta que pratica todo o futebol, todo tipo de futebol. Aí a gente tem a verticalidade ofensiva portuguesa, a gente viu isso tem sido tentado por Rubem Amorim, não dá certo. A gente vê esqueci o nome do técnico, o Marco Silva do Fulham, pratica isso muito bem. A gente vê a intensidade alemã nos contra-ataques com o Brighton hoje e, tipo assim, cara, a gente vê o Iraola ele fez do Bournemouth, conseguir a maior verba de transferência da história do clube, que ele fez o Bournemouth vender 6 jogadores. A gente tem o próprio Forest com essa situação, era para estar melhor, mas aí são adendos que fogem ao trabalho técnico e futebolístico, né. E aí a gente tem, cara, a melhor coisa para mim, que é a evolução da escola Guardiola. Gente, a gente teve 3 estagiários do Guardiola na Premier League, 3, 3. A gente teve o Arteta que tá aí, e ele é o primeiro estagiário do Guardiola que dá certo praticamente. A gente teve o que estava no Brighton, ele fez estágio com o Guardiola também, se o nome dele agora, tá no Olympique de Marseille, se o nome dele agora, o De Zerbi, e tem o Maresca. E sim, são treinadores que, dadas as devidas proporções, deram certo nos seus trabalhos, deram certo. E aí, assim, a gente tem o Thomas Frank tá arriscado ali no Tottenham hoje, mas ele fez um trabalho primoroso no Brentford. O próprio treinador do Brentford, gente, era o treinador de bola parada do Brentford, era auxiliar do Thomas Frank, assumiu e olha o trabalho que tá fazendo. O Sunderland, então, assim, o sarrafo está subindo muito, e uma coisa que um salve para o Marlon, que ele fala isso comigo já tem uns 5 anos, que ele fala: "Com esse upgrade financeiro, a única coisa que está faltando para a Premier League voltar a ser o palco do futebol mundial, é os clubes tradicionais voltarem elite". É o caso do Sunderland, do Aston Villa, do Nottingham Forest, e isso está acontecendo, vai ano, passa ano, vai ano. O Aston Villa na terceira colocação. Todo mundo tá falando o Big Six tá voltando a ser o Big Six de verdade, que é com os campeões europeus no topo da tabela. E aí, isso com conta de quê? Essa evolução que a gente tá falando aqui. E o que vai fazer com isso? Os jogos vão ficar mais físicos, menos bonitos, e vai ser de 8 a 80. Ou vai ficar 1-0 com todo mundo se batendo no cacete, ou vai ficar 4-4, 5-3, 3-2, porque 3 pontos com 5 gols são 3 pontos com 1-0. É a mesma coisa, não muda no placar de pontos corridos. Vamos por isso que eu falo, esse podcast aqui, ele é muito diferenciado. Nós conseguimos proporcionar as melhores resenhas possíveis e nem é meme. Vamos falar de Copa, porque pela FA Cup o Liverpool goleou 4-1 o Barnsley e avança à próxima fase da competição, vai para a quarta fase. O Rodrigo já trouxe aí o nosso adversário, é o Brighton, que eliminou o Manchester United do Nick. Parece que foi combinado, né? Parece que os caras falaram assim: não, vamos proporcionar um sorteio em que os clubes aí vão se enfrentar, porque tem uma galera que faz um podcast aí para os caras terem um pouco mais de E é resenha. a quarta vez seguida que o United é eliminado antes de pegar o Liverpool depois daquele jogo da Copa da Liga lá. É Depois a daquele quarta quatro a vez. três, né? O United sempre perde e o adversário ganhando do United pega o Liverpool na próxima fase. É impressionante isso. O Liverpool venceu 4-1, jogo até tranquilo. Eu sinceramente, eu não vou ficar aqui procurando críticas. Ah, tinha que ter colocado não sei quem. Gente, se o Slot é eliminado hoje, ia estar todo mundo falando que deu pro Slot, chega, vai embora, acabou, fim de papo, vamos buscar outro treinador, traz o Xabi Alonso. Como ele ganhou, o pessoal tá procurando aí motivo para. Não foi uma grande vitória, foi uma vitória ok contra um adversário que se permitiu ser dominado. Mas nós temos que falar da gracinha do senhor Soboslai, porque
gerou um entretenimento ali para todo mundo. Pô, todo mundo joga bola, todo mundo sabe, esse é o tipo de coisa que você não faz, porque ele gerou para si próprio uma situação ridícula, e o jogador do Barnsley que fez o gol, depois na coletiva falou uma coisa que é verdade. Falou: "Ele não vai fazer isso contra o Chelsea, contra o Arsenal, ele não faz isso na Champions League, por que que ele fez contra a gente?". E de certa forma o cara tá correto, Szoboszlai tinha acabado de fazer um golaço, não precisava ter feito aquela brincadeira ridícula na frente ali do Mamardashvili, que eu e o Rodrigo a gente já sabe, o cara já chama gol, acontece um negócio ali na frente dele, ele não teve culpa nenhuma, tá, não tô dizendo aqui que, pô, se fosse o Alisson tinha pego, óbvio que não. O Szoboszlai que não tinha que estar ali na pequena área, na frente do goleiro fazendo aquela graça. Mas o Liverpool fez um 4-1, dominou o jogo, só golaço, o Wirtz jogando muito bem, o Ekitike mandando muito bem de novo, o time começa a tomar ares bacanas, e eu acho que esse tipo de jogo, jogo de Copa, contra esses adversários acessíveis, são adversários próprios para você ver mais do Wirtz ali em campo, para o Ekitike, pô, ter mais volume de jogo, para esses caras aparecerem mais. Um 4-1 que era o mínimo que se esperava. O Manchester City meteu 10 no Exeter. Exeter que eu fiz uma vez um perfil jogando com eles no Football Manager. Cheguei ali ao ápice do futebol mundial com o modesto Exeter que tomou 10 do Manchester City. O Manchester United foi eliminado, se eu não me engano, o Tottenham também foi eliminado. E as zebrinhas na FA Cup, elas são muito interessantes, porque elas passam ali, você nem percebe, já foi. E o que o Rodrigo falou é muito verdade. Para mim, é a Copa mais democrática do mundo, porque ela permite essas situações. E é impressionante. Toda temporada, independente dos times se precaverem, sempre vai ter um que vai ser a bola da vez. Sempre. Sempre tem um que. O ano passado fomos nós com o Arlington e Accrington. E esse ano foi o Crystal Palace, detentor do título. O Nick, 4-1. Não vamos dizer que foi um show, futebol vistoso, mas o Liverpool fez aquilo que dele se esperava. Foi lá, ganhou, placar bom, teve a gracinha do Szoboszlai que dominou a coletiva. E o Arne Slot pé da vida, porque falou: em nenhuma circunstância você deve fazer aquilo. O que eu penso eu vou guardar para mim e depois vou conversar com o Dom. O vestiário, mesmo com 4-1, deve ter sido quente pro Szoboszlai, hein, Nick? Ah, cara, assim, vamos colocar em prática um negócio aqui, que eu vou meter a culpa no Szoboszlai mesmo. O melhor jogador da temporada do Liverpool até o momento, tudo bem. A expectativa do cara tá lá no teto, pô. Pra o cara fazer aquilo ali, patifaria, pô. O cara sabe, o cara deixou subir a cabeça. Igualzinho ele fez com a Hungria, lá na eliminatória europeia. Mesmíssima coisa. Parece que ele não aprendeu. Ficar fora da Copa do Mundo pra ele não foi suficiente. Num, num continente onde praticamente tem 3, 4 continentes vai à Copa. Então, assim, trazendo pro Liverpool, que eu não sou igual vocês, eu não tenho papa na língua, eu não tenho dó nenhuma de jogador milionário. Cara, o Szoboszlai, ele colocou em risco uma parada que há de concordarmos aqui. Se ele faz isso com um time da Premier League, qual que era a chance de vocês tomarem um empate? Sabe, é isso, eu acho que é isso que o Slot deve ter ficado puto. Eu penso, galera, tipo assim, se eu pego o Brighton agora, eu tomo aquele gol ali, o pêndulo vira totalmente pro Brighton, galera. O pêndulo vai, toda a pressão que você colocou com 2 gols em meia hora, ela vira totalmente contra você, porque você entregou um gol pro adversário. O adversário vai ter 100% de certeza que ele consegue até virar. E aí, assim, claro, galera, assim, é um time o time da quarta divisão, não vai ter, não tem, pro Liverpool ceder aquilo ali, é vexame, é só um grau de vexame, que é o que eu acho, é o que eu tenho confiança individual, que o Slot não é capaz de fazer, sabe?
O Slot é capaz de perder um clássico, perder jogos de Premier League. Agora, perder para o time da quarta divisão, eu acho que ele ainda não é capaz, não. Eu acho que ele não tem essa responsabilidade, essa incompetência toda, não. Porém, todavia, entretanto, o jogo depois daquilo, ele mantém uma marcha mais baixa, porém o Liverpool continua no mesmo ritmo de, cara, você não tem chance contra a gente. Se a gente quiser jogar aqui, a gente vai ganhar por osmose. E o Slot, na minha opinião, ele tá certo de fazer o que ele fez, de falar pro Szoboszlai que ele não pode fazer aquilo e ter tomado a chamada no vestiário, principalmente no intervalo, porque é esse grau de seriedade contínua que faz o Liverpool brigar pelas coisas. Se você chega no patamar de abaixar a marcha só porque é o time da quarta divisão e querer subir a marcha tudo depois para enfrentar um time de Champions League ou um clássico valendo a terceira posição da Premier League ou a vice-liderança, não é assim que funciona. Nós sabemos que não é assim que funciona. Se nós que estamos aqui analisando sabemos, eles que são os atletas, eles sabem muito mais do que a gente, muito melhor do que a gente. Então aí é muito válido. E aí o Wirtz, junto do Gakpo, salvam toda a bronca dele. Fala, galera, estamos aqui, vou salvar a bronca do Szoboszlai, que é tudo nosso, tá bom? Vida que segue, forte abraço. E aí, galera, jogar contra o Brighton, tudo para ser um jogaço, porque jogos de Liverpool e Brighton são dois jogos de marcação alta, pressão alta, linha de impedimento, muito jogo bom. Tem tudo para ser uma excelente rodada, para marcar mais emoção na FA Cup, como o Rodrigo já falou, é a sensação do pré-Champions que a gente tem quando está acompanhando a Premier League, quando está acompanhando os clubes ingleses, porque é uma Copa que sempre gera entretenimento. Rodrigo, vou contigo aí porque você também joga bola, eu jogo bola e a gente sabe o quanto esses lancezinhos aí custam caro. O Nick falou uma coisa que é muito verdade. Aquele momento tava 2-0, os caras fizeram 2-1. Se tem um time que gosta de flertar com o azar, é o Liverpool. Se depois daquele lance o negócio encrespa e pinta um 2-2 para virar drama e ir para pênaltis e todo mundo falar assim, pronto, é agora, deu ruim. Seria um negócio que eu ia ser o primeiro a falar assim, ó, o slot não tem nada a ver com isso. Eu cansei de falar várias vezes que às vezes a galera reclama, a gente mesmo fala, pô, quando tem espaço, porque o cara não chuta, não sei o quê. Tem uma série de decisões ali que são do jogador, o treinador não manda, não fala pro cara, ô, pega a bola, vai lá atrás e vai fazer gracinha. O Liverpool fez aí um 4-1, mas assim, naquele momento, o senhor Soboslai, que é o nosso melhor jogador nessa temporada, parece que ele quis tomar para si um protagonismo desnecessário, né, Rodrigo? Acho que o Nick foi bem feliz na sua análise quando ele diz que às vezes o cara meio que se sente, porra, o dono do jogo de fato com relação ao seu momento. O Szoboszlai tá muito bem na temporada, então baixou ali um momento do ego dele em campo, jogo controlado contra um time inferior, né, com a torcida apoiando, então ele tentou uma graça que deu errado. E aí custou caro, né? Saiu o gol dos caras. Poderia ter virado drama, como você bem disse, né? Mas o time estava bem tranquilo com relação a isso. Só que, assim, são decisões como essas que a gente realmente precisa validar isso tudo que você falou, Diegão. Nem sempre dá pra, a culpa é do slot, que não sei o quê. Porra, calma, como é que o jogador faz uma pataquada daquela ali? Aquilo ali não é pelada, como você disse, a pelada gera até porradeiro, gera morte. O vagabundo fica louco. Então, assim, não dá pra você fazer um negócio desse, né, num jogo sério, um jogo profissional, né, e mostra até um pouco de falta de respeito com o adversário. Inclusive, o treinador do Banza falou sobre isso, da frustração dele com relação à atitude do Szoboszlai, porque ele imagina que se fosse um jogo de Premier League ou de Champions League, ele jamais faria aquilo. E de fato, ele não faria. De fato, porra, imagina 2-0 o Liverpool por cima do Real Madrid, o Szoboszlai faz uma merda dessa. Porra, vagabundo voa nele. Então, assim, realmente baixou um pretensiosismo ali no Szoboszlai como um todo, mas que bom que foi um erro apenas individual, né? Eu acho que o time não comprou muito essa ideia do salto alto, depois se aprumou na partida, né? Acho que um jogo controlado, um jogo tranquilo desde o seu início, o que era esperado, apesar das trocas, apesar dos testes, apesar
né, dos meninos entrando para jogar, tendo minutagem, né, e o time, pô, com muito controle, né, faz um 2-0 com, porra, né, o primeiro gol então foi sensacional também, só gols bonitos do Liverpool hoje, boas tramas ali entre Ekitike e o Wirtz, né, mais uma ótima partida do Wirtz, é um cara que está crescendo muito ao longo dos últimos meses aí com a camisa do Liverpool, a gente já vem elogiando bastante as atuações dele, é um cara que tem muito a somar, e foi justo, o que a gente disse que, né, sobre a análise em cima do jogo do Arsenal do empate, hoje mais do que justo, né, essa vitória com folga, né, sem muito esforço, só em cima do seu talento e do seu conjunto já, né, vitorioso, já valeu para poder bater o Burnley, que é um time modesto, um time que tentou ali, teve sua aparição no Anfield, mas infelizmente não deu para bater de frente. Agora eu acho que chega naquele momento da competição, começa a funilar, como a gente já está sem a Copa da Liga e provavelmente sem pretensões nenhuma, né, na Premier League, eu acho que seria importante, de repente, ir com força total para a próxima rodada contra o Brighton, tentar de fato, né, beliscar essa copinha aí e ver, jogar também a sorte na Champions, né? Inclusive, durante a semana teve até uma, é, uma entrevista do Szoboszlai que ele cita justamente o PSG. Falou que o PSG teve dificuldade na última temporada, né, que é o atual campeão, de se classificar, se classifica e bate campeão. E, de fato, é isso. Né? O próprio Liverpool em 2005 vivenciou muito bem isso. Então, às vezes acontece. Você tem ali aquela dificuldade, o ano não está muito bom, mas é aquilo, cara. Jogo de Copa é isso. Na Inglaterra, agora na FA Cup é um jogo, e na Champions são 2 jogos. Chegar no mata-mata, 2 jogos, irmão. Você venceu 2 jogos, você vai pro próximo estágio. E aí, mais 2 jogos. Então, assim, tudo é um momento, né? Agora a gente só precisa reajustar esse setor defensivo, porque, mais uma vez, como você já citou, né, o Bradley, coitado, é de vidro, a gente já perde mais um jogador defensivo, a gente que já vem sofrendo com falta de zagueiros. Eu acho que esse é um ajuste pontual que a gente precisa para o decorrer da temporada e para essa reta final, para dar um plus e uma seguridade maior para a gente poder correr atrás desses objetivos que nos restam ainda. O Liverpool agora enfrenta o Brighton na Copa, mas dando uma passadinha para caminharmos aí para o final desse episódio. Aliás, antes de falar desse jogo da Premier League no final de semana, eu vou só encerrar aqui o assunto FA Cup, porque essas copinhas elas têm algumas particularidades que são bem interessantes. Eu não digo nem tanto a Carabao, porque a Carabao acaba pegando o primeiro turno ali e não tem tanto impacto na temporada, né? Aquela Copa entre aspas mais curta, mas que acaba pegando os times ali no começo e acaba sendo mais gerenciável. Agora a FA Cup, ela tem essa peculiaridade de entrar no momento da temporada em que está se decidindo os campeões, tanto os campeões regionais de quem é não league e disputa a competição, os campeões de divisões inferiores que estão ali buscando os seus acessos, os campeões das divisões profissionais e quem está em Liga dos Campeões. Então é aquele momento que vai chegando, e nós vimos isso muitas temporadas com o Klopp, que às vezes a FA Cup ela vira a salvação de quem está disputando. A FA Cup ela vira a salvação de quem está ali e de repente você fala assim, é um título que eu vou ganhar. E a FA Cup para muitos clubes ingleses, eu diria que para a maioria, ela tem ela é muito mais emblemática do que vencer a própria Liga dos Campeões, que tem um apelo muito mais midiático hoje, né? Mas culturalmente os ingleses sempre olharam para o próprio umbigo, que é uma coisa que nós podemos criticar à vontade de olhar e falar assim: o europeu não é tão importante, mas a FA Cup, por ser o torneio mais antigo do mundo, por ser mais democrático, por terem todas as equipes ali disputando, então de repente ela vira a cereja do bolo de quem tá ali na frente. E aí é o que o Rodrigo falou. Agora é o Brighton. É aquele jogo que você fala assim, pô, dependendo, dá pra ganhar. De repente você tá numa semifinal e você fala assim, quer saber? É isso, vambora, vamos ganhar. Lembrando que o Szoboszlai, desde que é profissional, todo ano ele ganha uma taça.
Então, vamos ver o que vem por aí, né. Vamos ver o que vem por aí. De repente, se vier uma copinha não vale nada. Meu amigo, é mais uma taça ali para o Arne Slot pra ele falar assim: "Não passei em branco de novo". E assim imagino que ele vá ficando. Mas eu espero que o Liverpool começa a entrar no prumo, porque nós estamos vendo um jogo interessante de Ekitike e Wirtz, e um procurando o outro em campo, é bem legal, até no gol que o Ekitike fez com o passe do Wirtz, o Wirtz falou para ele, falou: "Cara, sou eu que tenho que te dar assistência". E é bacana você ver esse entrosamento dos jogadores e que eles realmente estão procurando produzir ali na frente. Dito isso, o Liverpool volta a campo no final de semana, sábado, meio-dia, o sol daquele jeito, contra o Burnley, jogando em casa, mais um jogo acessível, porque enfrenta o Burnley, que é o vice-lanterna, 13 pontos apenas, deve fazer companhia para o Wolverhampton e para o West Ham na Championship. Aliás, o West Ham cair vai ser uma loucura, hein? Pelo nível dos jogadores, de alguns jogadores que tem ali, se cair vai ser uma loucura. Mas o Liverpool enfrenta um adversário aí para poder se consolidar no G4. Ô Nick, qual que é a expectativa para esse jogo em casa contra o vice-lanterna, podendo ali manter aquela distanciazinha para o quinto colocado, independente do quinto ir para a Liga dos Campeões, que é algo que nós vamos saber só no final da temporada, se manter no G4 é o que a gente tem no radar, né. É a prioridade, né. É a prioridade porque ficar em competição europeia não é melhor dos cenários para nenhum clube, principalmente da Premier League, porque perde muito dinheiro, o holofote cai muito, né. O holofote cai muito comparado à elite do futebol. E cara, assim, sendo bem transparente, eu acho que goleia, acho que goleia. Não vou falar que não vai tomar gol, porque o Liverpool é uma máquina de tomar gol, mesmo com o jogo controlado. A Vala tomou gol de bola parada, isso me irrita profundamente inclusive, mas tem tudo para golear, porque o momento do West é muito ruim. E pode ser que o Paquetá não jogue, tá, galera? Informações que eu não tenho, mas boatos e, tipo assim, eu li algumas coisas que alegam que ele tá tão bem encaminhado para o Flamengo, pode ser que ele não jogue já na próxima rodada. E aí, caso isso aconteça, ele não é uma força muito forte que o West Ham perde, é o armador principal, é o cara que cria o jogo, é o cara que é o faro de gol do clube atualmente, praticamente, e aí faz com que o West Ham fique menos perigoso ainda para o Liverpool. Então, assim, tudo para ser um jogo controlado, uma rodada tranquila, um jogo para somar 3 pontos e manter a fase invicta viva, para chegar com tudo na fase final da Champions, para classificar entre os 8, caso mantenha a série invicta que está construindo desde janeiro. Rodrigo, você tá com o Nick nessa? Você vai cravar uma goleada, você que tá aí sempre nas redes sociais, Rodrigo, você que é o nosso relações internacionais aí em dias de jogos de Liverpool. Você acha que vem goleada aí diante do Burnley? Qual que é a tua expectativa para esse jogo de sábado, meio-dia? Cara, essa temporada tá difícil me empolgar demais aí com o momento do clube, mesmo que seja passando por positividade recente e golear, né? Até porque o Liverpool historicamente tem dificuldade com times muito bem retrancados, e aí pode ser um daqueles dias que os caras estejam inspirados, conseguem fechar tudo, e a gente não repita situações como a de hoje, o que é de costume. Hoje o time chutou a gol. Engraçado, né? O time chutou a gol, principalmente ali de fora da área da intermediária, inclusive fez 2 gols dessa de média e longa distância, né? Quem diria, né, que isso poderia acontecer, né? Mas geralmente o Liverpool é um time que quase não arrisca de fora da área, né? Roda muita bola, roda muita bola, roda muita bola. Então, assim, com adversários muito fechados, né, geralmente faz isso. Hoje, né, acabou confiando nesse artifício e deu certo e acabou abrindo o resultado logo. Então, facilitou na construção do restante do resultado. Mas eu espero mais um jogo complicado aí de Premier League. É um momento de muita oscilação ainda.
Eu acho que o Liverpool ainda está mostrando certa dificuldade. O que está me pegando nessa temporada é que a gente não está sendo muito coeso, né? Que é aquilo, é o que eu já falei aqui. Perder, empatar faz parte do jogo, né? A gente pode, né? Não quer dizer que vai ganhar todos os jogos, mas tudo é a forma, né? Se pelo menos a gente estivesse numa linha de ação, tipo assim, porra, o Liverpool não tá tão bem, mas tá jogando bem todo jogo, tá indo pra cima todo jogo, tá arriscando todo jogo, mas os caras estão, os adversários estão conseguindo criar subterfúgio de ter um contra-ataque e matar o jogo, de ter mais sorte no seu terço ofensivo do que o Liverpool. Aí, pô, cara, aí beleza, aí é aquilo, aí é acreditar que vai dar mais. Não, o próprio time não tá se ajudando nesse sentido, né? Claro que eu vou comprar a ideia do Nicolas, até porque ele foi muito feliz na sua última análise e basicamente aconteceu o que ele tinha dito. Então vou torcer para que ele esteja certo mais uma vez, mas eu não estou tão confiante assim para um jogo tão simples, não, né? Espero que o Nick possa estar certo mais uma vez aí pra gente. Eles enfrentarão o Liverpool e depois um quarto jogo na quarta, dia 28/1, 17 horas, o Liverpool em casa enfrenta o Qarabag pela Liga dos Campeões. Dois jogos pela Champions, dois jogos pela dois jogos pela Premier League e dois jogos pela Liga dos Campeões. Lembrando que o Olympique Marseille ele vem de uma sequência de derrotas, então a gente espera que o Liverpool use isso a seu favor e continue mantendo a sequência ruim do Olympique de Marseille, porque precisamos avançar sem aquele mata-mata do perigo. Nós falamos sobre tudo, nós falamos sobre todos. Antes de despedir, eu vou dar um spoilerzinho para vocês. Coisas boas estão acontecendo aqui com a Somos Liverpool, graças a vocês. Então, por favor, fiquem cada vez mais ligados, compartilhem mais ainda, porque graças a vocês nós estamos dando alguns passos mais interessantes aí nessa nossa caminhada. Alcançar um projeto independente mais de 3 milhões de pessoas é um negócio que mexeu aí bastante com a gente. Ô, Nick, você que é o homem da escala aí, avisa a galera que por hoje, segunda-feira, o Liverpool jogando na segunda, nós gravamos na segunda e terça-feira isso aqui já tá no ar. Avisa o pessoal que segunda voltamos à nossa agenda normal, porque o Liverpool joga no final de semana, mas que por hoje a gente fica por aqui. E que meio de semana tem Dani. É isso então, galera. Falamos sobre tudo, né? Como o Diego já falou, muito obrigado por você ouvinte que está com a gente aí, que iniciou mais um ano com a gente, que já está nesse meio de temporada com a gente, encaminhando para o final do segundo terço da famosa temporada 25-26 da Premier League. Cara, só agradecer. Ver o que tem, vamos ver o que tem por vir. Vamos ver o quanta raiva, o quanto sucesso o Liverpool vai fazer a nós esse ano e os próximos. Aguardar se o Careca vai conseguir manter o eixo do elenco ou se essa trauletada na cabeça do Szoboszlai vai soar mal dentro do elenco, notícias dos próximos capítulos, porque eu fiquei com vergonha alheia pela fala dele na coletiva, mesmo concordando. Eu falei, nó, se fosse meu chefe, eu choraria no banho. No mais, é isso. Um salve pro Rodrigão, Diegão por estar com a gente de novo. Um salve pro Pierce por onde que não puderam estar com a gente. Salve, como o Orlando gosta de falar, isso é por vocês. Então, é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada pro meu ouvinte favorito. E é nóis. Rodrigo, avisa a galera que nosso Express fica por aqui, mas segunda-feira o café da manhã dos campeões é com a nossa companhia. É isso, salve, salve Diegão, salve Nick, deixar um salve para nossos ausentes, Orlandinho, Danny Boy, né? Deixar um salve para nossos queridos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pelo apoio, pela moral, pelo compartilhamento, pela sugestão aos amigos, aos familiares. Continue aí nos ajudando no nosso humilde trabalho. A gente sabe, vocês sabem, né, da nossa correria do dia a dia. Então contamos com o apoio de sempre, tem nos ajudado a alcançar com pequenos passos, chegar num nível minimamente aceitável para os padrões profissionais hoje em dia, podemos dizer assim, né? A gente tem sido bem notado nas mídias sociais, então, assim, isso é muito mais por conta do bom gosto de vocês em conseguir ouvir e acreditar, né, na resenha dessa galera aqui, dessa turma que faz com muito bom grado, muito coração, com muito amor ao esporte, principalmente, acima de tudo, né? Então, eu espero que vocês continuem nos dando essa moral aí. E como já disse o Diegão e o Nick,
Até a próxima semana tem mais. É nóis, forte abraço a todos e valeu! E eu, Diego, digo para vocês que eu agradeço cada play, cada compartilhamento, cada opinião que vocês dão, mesmo nos grupos, quando vocês criticam, quando vocês deixam as suas sugestões, quando vocês pedem ali um salve. Cris, antes que você me cobre, beijo no seu coração. Eu digo que isso aqui tudo acontece somente por causa de vocês e porque vocês, em todos esses 6 anos, não nos deixaram caminhar sozinho. Quem diria que essa galera da pandemia chegaria ao 6º ano com o legado que chega, tudo gravado no seu agregador favorito e disponível agora também no YouTube. Eu peço que você nos siga, nos ative nas suas notificações. Fique sempre alerta, porque, querendo ou não, toda segunda-feira ou toda terça de manhã, ou quinta ou sexta ou quarta, dependendo de quando joga o Liverpool, tem o nosso episódio, tem a nossa resenha especial para você. Eu deixo aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui!